mais essa semana que se inicia, pelo privilégio que nós temos de, como teu povo, nos reunirmos no teu dia santo, dia do Senhor, para não apenas aprender mais de Ti, mas prestar um culto a Ti. Dá-nos do conhecer mais ao Senhor, de conhecer mais a Tua Palavra, que Teu Santo Espírito abra o nosso entendimento, abra o nosso coração, para que o nosso coração seja um solo fértil, para que a Sua Palavra floresça e gere transformação em nossa vida, Pai. Usa o pastor Márcio Alonso agora nesse momento, que ele possa ser instrumento nas Tuas mãos de bênção para o Teu povo. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém. Saúdo os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Muito precioso, meus queridos, viajar e chegar num outro país e encontrar os irmãos crentes e começar a conversa como se fossem aqueles irmãos que a gente deixou lá no Brasil na semana passada. Estar no meio do povo de Deus é estar em casa, e isso é maravilhoso. E ontem estávamos reunidos com os oficiais da igreja e eu já estava no meio das piadas e já estava fazendo bagunça lá com eles, e minha esposa também, e como isso é maravilhoso, louvado seja Deus por isso. Eu quero conversar com você nesta manhã sobre o Jardim do Éden, que é um tema que eu tenho estudado. Amo a chamada teologia bíblica, que é uma abordagem das Escrituras, falando em linguagem muito simples, é uma abordagem das Escrituras que busca entender a narrativa como um todo, aquele fio que conduz a história que vai de Gênesis a Apocalipse. E hoje, em 50 minutos, eu quero começar no paraíso que foi perdido por causa do nosso pecado, por causa da falha do primeiro homem sem pecado, o primeiro Adão. E eu quero terminar a conversa em 50 minutos, lá no paraíso que está sendo recuperado por causa da obediência do segundo único outro homem sem pecado, o segundo Adão. Então, toda a história que a gente ouve tem era uma vez e felizes para sempre. E ninguém que escreveu histórias assim foi original, porque Deus é quem deu esse modelo. O era uma vez onde estava tudo bem, Jardim do Éden. O felizes para sempre, onde novamente está tudo bem, Nova Jerusalém, novo céu e nova terra. E eu quero mostrar para você um pouco dessa continuidade, tá certo? Com descobertas que me fazem assim, parar e dizer: Deus, o Senhor é muito perfeito, muito exato, muito lindo, muito coerente. E o fato de que essa história foi construída ao longo de 1.600 anos no seu registro, de Moisés até o apóstolo João, nós temos uma distância aproximada de 1.600 anos, um pouquinho menos. O fato de que essa história é única, é temática, é coerente, apesar de ter sido contada por mais de 40 homens diferentes ao longo de 16 séculos, isso mostra para todos nós o quanto a Bíblia é a palavra de Deus, inspirada, infalível e inerrante. Tá certo? Lá no Brasil, eu tenho algumas irmãs que se sentam nas primeiras fileiras e de vez em quando eu troco palavras e as irmãs fazem assim, aí eu percebo e aí eu já troco, falo de novo. Eu estou um pouco preocupado com as palavras do português brasileiro e o que elas podem significar aqui. E aí então, se for o caso, você faz isso para mim. Olha, a senhora está parecendo que vai ser uma boa ajuda. Eu acertei aqui, todo mundo está balançando a cabeça e falando: mira nelas, mira nelas. Pronto, a fileira portuguesa aqui. Então eu vou olhar para vocês, tá? Se vocês estiverem assim, eu vou indo, tá bom? Então, combinado. Vamos lá. Esse livro é uma indicação de bibliografia que eu queria lhes fazer. O Guia Rose para o Templo, tá certo? E lembrando, podem fotografar à vontade, mas o pastor está autorizado a distribuir o slide para você depois, tá bom? Fique à vontade. Então, nesse livro, infelizmente, não existe coisa tão boa em língua portuguesa e tão acessível. Então, o material melhor que existe ainda está em inglês, mas esse livro nos fala que várias pistas no livro de Gênesis revelam que Deus criou o jardim como um santuário pré-templo para a sua presença.
O que ele quer dizer com isso? Que o templo que Salomão construiu, que por sua vez era uma cópia aumentada do tabernáculo que Moisés construiu, por sua vez tem que encontrar raízes no jardim do Éden que Deus construiu. Então você vai notar semelhanças entre eles. Primeira semelhança: o jardim do Éden e o tabernáculo e o templo compartilham uma disposição física semelhante. Vários aspectos. Primeiro deles, eles estão construídos em direção ao leste. O que é isso? Na escola, e a gente vai fazer assim agora, tá bom? Na escola, quando lá, muitas décadas atrás, eu aprendi os pontos cardeais, eu dizia, eu aponto meu braço direito para onde o sol nasce. Vocês aprenderam assim também? Então na minha frente terá o norte, atrás o sul, aqui é leste e ali é oeste. Pronto. Então, para todos os efeitos agora, nós vamos usar esses pontos cardeais. E o que está escrito na Bíblia? Que Deus plantou um jardim no Éden em direção ao leste. Ou seja, a entrada do jardim do Éden ficava para lá. Eu não sei onde é que o sol está nascendo aqui, mas o que importa na aula é que o Éden está virado para lá, tá certo? E aí, você vê isso em Gênesis 2:8, ó. O jardim foi plantado no Éden, na direção do Oriente. É um detalhe que às vezes a gente lê e parece que não faz diferença nenhuma. Mas tem muita diferença na Bíblia isso. Por quê? Porque quando Deus expulsou o homem do jardim do Éden, ele colocou querubins ao oriente do Éden. Então o Éden está aqui virado para lá. Mas onde os querubins ficaram? Mais para o oriente ainda. Então os querubins ficaram aqui. E o homem foi para lá. E quando o homem tentava voltar, o querubim não deixava. Será que isso é importante? Bom, tudo que está na Bíblia é importante, né? Vamos dar uma olhada. Aí aqui estão os querubins. Eu já vou falar um pouquinho sobre eles lá para frente. Pastor, mas o querubim não é aquele homem com asa nas costas? Não, não é. Essa descrição dos querubins está bastante própria e eu vou explicar depois, daqui a pouquinho. Esse foi um desenho feito para a nossa escola lá em Goiânia, no Brasil, onde eu sou capelão, e eu tive a chance de opinar no desenho teologicamente, e eu acredito que esse desenho está bastante correto. Então, uma espada flamejante se revolvia, querubins guardavam a entrada do jardim do Éden, tinha um rio de lá, a gente vai falar daqui a pouco sobre isso. Os querubins então estão aqui, o jardim está aqui, e o homem foi para lá, tá certo? E aí então, quando você vê Deus falando com Moisés, lá no Monte Sinai, agora você vai construir uma casa, porque eu vou morar no meio de vocês. Você começa a ver que Deus está consertando gradativamente a consequência do pecado. Então, quando o homem pecou, ele teve que ser expulso do paraíso. Ele perdeu a vizinhança com Deus. Eles moravam juntos. Na viração do dia, Deus e o homem caminhavam no jardim do Éden. Agora o homem foi para lá. E os querubins estão aqui. E o jardim do Éden está aqui. E depois do dilúvio a gente já não sabe para onde esse jardim foi. Não há mais registro disso, certo? No entanto, quando Deus chama Moisés para tirar o povo de Israel do Egito, e o povo de Israel vai até o Monte Sinai, Deus fala, Moisés, você vai construir uma casa para eu morar no meio do povo. Isso já é uma semelhança com o jardim do Éden, porque no Éden Deus morava com Adão, e no tabernáculo Deus ia morar no meio do povo de Israel. Mas para que lado seria a entrada do tabernáculo? Para o lado do levante. Lembra que é para que lado que o sol nasce, que eu ponho o braço direito? Então a entrada do tabernáculo ficava apontada para lá. Mesma direção da entrada do jardim do Éden. E isso não é por acaso, tá certo? Então você encontrará o tabernáculo, o santo lugar, santo dos santos, o átrio, mas a saída dele e a entrada é voltada para o oriente. E sabe, quando a gente começa a ler isso, para fazer mais sentido na Bíblia, né? A gente vai ver que todo mundo que se afasta de Deus na Bíblia vai mais para lá.
Olha lá, vamos ler o texto, ó. Retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. Quando Caim saiu de perto de Deus, para que lado que ele foi? Ele foi para lá. Tá certo? Babel, Torre de Babel, era pessoal crente ou pessoal que não estava interessado em Deus? Eles não estavam interessados em Deus. Como é que Moisés nos conta isso? Eles partiram do oriente e deram com uma planície. Eles foram para lá. Tá certo? Depois, Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente. É impressionante, Oriente não é um ponto neutro no livro de Gênesis. Todo mundo que está indo para longe de Deus, está indo para lá. Cuidado para não fazer transposições, tá certo? Anacrônicas, entendeu? E sair amaldiçoando este ou aquele país dos dias de hoje, porque, não é? Uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa, mas o fato é, no livro de Gênesis, quando você se afasta de Deus, você vai para o Oriente. E o paraíso perdido apontava para o Oriente, certo? Então, você começa a ver que o Jardim do Éden e o tabernáculo, e depois o templo, tem essa semelhança. Eles estão apontando para o Oriente. Segunda semelhança. Tem objetos sagrados que apareciam no Jardim do Éden e também aparecem no tabernáculo. Por exemplo, tem uma árvore da vida no tabernáculo e no Éden. Tem uma luz, um candelabro, tem querubins, tem rio. E essas coisas aparecem no tabernáculo. Vamos aos exemplos? O que é que Deus mandou bordar no véu que guardava a entrada do Santo dos Santos? Querubins. Por que será? Porque os querubins protegiam a entrada do Jardim do Éden para o homem não voltar à presença do Deus Santo na condição de pecado. Não era isso? Você é pecador, agora você não pode chegar ao Deus Santo. E o que acontecia com esse véu aqui? Qualquer um podia passar pelo véu? Não. Por quê? Porque quem estava lá dentro era o Deus Santo. E quem guardava a entrada? Querubins bordados no véu. Não é por acaso. Isso é proposital, tá certo? Em cima da tampa da Arca da Aliança, o conhecido propiciatório, não é? O que tinha lá? Querubins, tá certo? Isso é importante. E aqui dentro tem um candelabro, né? Um castiçal, né? Que iluminava lá dentro. Ele é construído na forma de uma árvore cheia de galhos. E a sua construção lembra flores de amendoeira, segundo o relato do livro do Êxodo. Então você tem a árvore, você tem o querubim e tudo mais. Do lado de fora, você aqui não mostrou, né? Mas do lado de fora, e agora eu já estou indo para o templo, você também tem uma bacia com água. Você se lembra que do Jardim do Éden saía um rio que se dividia em 4 braços? Pison, Gion, Tigre e Eufrates. Então tem água no Jardim do Éden, tem água no templo, no tabernáculo. Tem árvore no Jardim do Éden, tem árvore no tabernáculo e no templo. Só que no templo tem mais ainda. Se você vai ler o relato da construção do templo em Reis, você percebe que agora são 10 candelabros, não é um só, são 10. E além disso você tem palmeiras que estão talhadas em ouro nas paredes do templo de Salomão. Então o templo de Salomão parece um jardim, mas não um jardim qualquer, um jardim cheio de glória, porque é tudo feito com ouro, para representar a presença de Deus. Já guardando a Arca da Aliança, Salomão fez 2 querubins de 4,5 metros de altura. Então aqui a gente nem tem ideia, além dos querubins que estavam na tampa da arca, você tem 2 estátuas gigantescas. E as asas desses querubins se tocavam guardando aquele lugar. Isso não é por acaso, tá certo? E então a gente vai percebendo estas semelhanças. Também, os deveres que Adão tinha no Jardim do Éden mostram que já existia um santuário da presença de Deus no Jardim do Éden. Como que é isso? Está lá em Gênesis capítulo 2, verso 15. Deus colocou o homem no jardim para trabalhar e proteger, cultivar e guardar. Cultivar é você nutrir, é cuidar de tal forma que aquilo se desenvolva, que aquilo cresça. E guardar tem a ver com a proteção.
E esses dois verbos na língua hebraica, eles são bastante característicos. E eles só aparecem juntos quando se descreve o trabalho dos levitas dentro do tabernáculo. O que os levitas faziam dentro do tabernáculo? Eu pergunto lá em Números capítulo 3, ou em Números 4, e eles cultivavam e guardavam. E o verbo abade e o verbo chamar aqui são exatamente esses verbos que são traduzidos na versão Almeida Revista Atualizada por ministrar, ter como encargo, servir, guardar, cuidar, cumprir, cuidado. São as mesmas palavras. Então, o que Adão fazia no jardim do Éden? Cultivava e guardava, protegia, trabalhava. E o que é que os levitas faziam no tabernáculo? A mesma coisa. Não tá parecido? Tá bastante, não tá? Tá voltado para o mesmo lado, tá guardado por querubins, o mobiliário é igual, o serviço de quem está lá dentro é igual, é tudo igual. E aí, a presença de Deus no jardim do Éden junto com o homem era condicional. Adão, você pode morar aqui comigo, mas tem que obedecer. Desobedeceu? Rua. Fora. No dia que você comer dessa árvore que eu mandei não comer, você vai morrer e tal. E a presença de Deus no tabernáculo. E Deus estando com o povo de Israel ali junto com eles. Era uma presença condicionada. Se vocês desobedecerem, vocês vão perder esse privilégio da presença de Deus. Tanto é que eles não obedeceram e foram exilados. E os babilônicos destruíram o templo e eles perderam a presença na terra de Canaã, que também é, de muitos modos, uma ideia do Éden. Porque o Éden era um paraíso. E quando Moisés mandou espiar a terra de Canaã, parecia um paraíso. Voltaram 2 homens para carregar um cacho de uva. Se isso não é o paraíso, o que é? Não é verdade? Então, uma terra que mana leite e mel, onde você viverá em liberdade, onde o Senhor vai te mandar a chuva e tudo mais, você está lembrando de Jardim do Éden o tempo todo. Mas se desobedecer, vai perder o templo e vai perder a posse da terra de Canaã e vai embora. Então, do mesmo jeito que o homem sai envergonhado do jardim do Éden depois de desobedecer, o povo de Judá sai envergonhado de Jerusalém para o cativeiro depois de ter desobedecido. É muita semelhança, não é? Então, essas coisas nos ajudam a entender o fio da narrativa. Depois, a disposição da paisagem do jardim corresponde à disposição do tabernáculo e do templo. E aqui é um pouco de conhecimento de arquitetura, sabe? Design de interiores, que fala lá no Brasil, sabe? Decoração. Deus é o grande arquiteto e decorador. Ele, paisagista, sublime, não teve lugar mais bonito do que o Jardim do Éden. Só que quando você lê o Jardim do Éden, você fala assim, como é que era lá? Por favor, neste desenho só tem o que nos interessa do jardim. Eu não acho que era assim, tá? Era mais bonito do que isso. Mas aqui tem o que você e eu precisamos prestar atenção. De algum jeito, Deus estava presente lá. No texto do livro do Êxodo, a presença de Deus era representada por uma nuvem de glória, certo? Que saía de cima da arca. No nosso desenho, então, a gente resolveu colocar assim. Embora, lembremos, não se retrata Deus, tá certo? Ok, mas tinha a árvore da vida, tinha a árvore do conhecimento do bem e do mal, saía um rio que se dividia em 4 braços, e os querubins se tornaram os guardiões do Jardim do Éden, e tinha uma espada flamejante aqui. E para que lado ficava o leste? Ficava para cá. Isso aqui não é, por favor, não leve essa imagem com você. Olha como o Jardim do Éden é esquisito. Não, é só para você saber quais são os principais elementos a considerar. É uma imagem pedagógica, didática, certo? Mas quando você pega aquela figura e compara com essa, o que tem lá atrás? A presença de Deus, igual aqui. E depois, você tem a árvore, igual aqui. Tá certo? E depois, você tem os querubins, igual aqui. E depois, voltei aqui. Você tem o rio, igual aqui.
E quando você vai sair, né? Você está indo para o Oriente. Agora eu quero voltar até Deus. Como é que volta para Deus? Agora é Ocidente. De novo, não seja anacrônico aqui. Tá certo? Então lembre-se que é uma direção que a gente tem que interpretar em Gênesis. Tá bom? Ok? Tá fazendo sentido? Tudo bem? Agora tem um detalhe. Aqui não pode entrar mais. Esse querubim aqui é muito bravo. Ele não deixa entrar de jeito nenhum. Ninguém mais entrou no Éden. Só que aqui, esse querubim, apesar de bravo, ele deixa entrar. Por quê? Valendo um pastel de nata. Ah, gostar. Sabem? Por causa disso aqui, ó. Porque agora tem um sacrifício. Porque agora você pode entrar. Porque alguém vai sofrer a consequência do seu pecado no seu lugar. E aí o querubim vai falar, se é assim, pode passar. Isso não é o Evangelho sendo pregado para nós? Com detalhes de design de interiores, tirados do tabernáculo de Moisés. Eu acho isso fantástico. Eu espero que esse meu encantamento com a Escritura esteja contagiando você nesta manhã. Os querubins não deixavam ninguém entrar. Mas o que é que o sacerdote tinha que fazer quando ele chegava lá na presença de Deus? Ele tinha que aspergir o sangue e falar, Deus, só dá para chegar até aqui porque um inocente derramou o seu sangue no nosso lugar. Isso não é por acaso, gente. Isso é Deus mostrando que a palavra dele é verdadeira e que ela está contando uma história só. Tá certo? Pois bem, então eu já falei sobre isso. Aí tem mais. Esse livro aqui, alguém já leu? Tá. Oi? Quase. Vale muito a pena também, tá certo? E ele conta que existe uma divisão tríplice, 3 partes no Jardim do Éden. Fala do Éden, que é uma região, porque o texto bíblico fala que Deus plantou um jardim no Éden. É diferente do jardim do Éden. Quando a gente está falando do lugar, a gente pode falar jardim do Éden sem problemas, mas o jardim é no Éden, dando uma ideia que o Éden é um lugar um pouco maior do que o jardim em si. Tem o jardim, mas tem o Éden em volta dele. E ainda tem mais, porque a Bíblia diz que Deus criou os céus e a terra, mas falou, eu quero que apareça a porção seca. Então ali tem 3 partes, a porção seca, o Éden e o jardim. Então a porção seca é a grandona, no meio tem uma menor que é o Éden, e lá dentro tem uma bem menor que é o jardim. 3 partes. E o tabernáculo, como é que é? Não é também? Ó, grandão, porção seca, a menor, aqui, o Éden, não, aqui, essa aqui, desculpa, agora que eu estou vendo o contraste, essa maior, porção seca, aqui o Éden e aqui dentro o jardim, 3 partes. Como é que era no tabernáculo? Mesma coisa, aqui átrio, aqui santo lugar e aqui santíssimo. E onde é que ficava o querubim, né? Guardando a entrada do Éden, o querubim fica aqui guardando a entrada. Só que agora os homens foram expulsos do jardim, né? E agora, antes o homem cuidava disso aqui, e agora o homem está do lado de fora, cuidando do santuário, e ele só pode chegar lá uma vez por ano com derramamento de sangue. Então, essa geografia do tabernáculo mostra, Deus não desistiu de você. Você antes cuidava aqui dentro, agora você cuida do lado de fora, mas você ainda manteve o seu emprego. Perdeu alguns benefícios, né? Perdeu algumas regalias, mas você ainda trabalha para Deus. Só que do lado de fora, para chegar e ter o privilégio que você tinha antes, agora só com derramamento de sangue. Só pelo trabalho de escolhido por Deus, aceito por Deus, designado por Deus, é esse que Deus vai deixar chegar perto dele. E quando esse chegar perto dele, daí você vai atrás e se chega a Deus por meio desse mediador. Isso não é Jesus?
Isso está falando para nós de Jesus. Tudo bem? Tudo certo? Então tá bom, vamos lá. Eu escolhi direitinho, ó, elas estão me ajudando bem, viu? Muito bom. Então, olha lá o que Moisés fala. Né? Deus fala com Moisés: me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. É até que hora, pastor? 9h55. 25 minutos a mais, é isso? Ok. Então, Deus fala: vou habitar no meio dos filhos de Israel e vou ser o seu Deus. E onde que Deus falou isso? Numa montanha. Ele estava lá no Monte Sinai. Não foi isso? Moisés estava lá, fugiu do faraó porque ele matou um egípcio, e aí ele está lá cuidando das ovelhas do seu sogro Jetro e tal, e de repente ele vê a sarça ardente. E Deus fala: vai lá buscar o povo de Israel e traz o povo de Israel aqui nessa montanha. E aquela montanha, Monte Sinai, é conhecida na Bíblia como a montanha de Deus, o Monte de Deus, um dos montes de Deus, tá certo? O Monte Sinai. Então o tabernáculo é construído no pé do Monte Sinai, a presença de Deus se manifesta ali, Deus tinha se manifestado primeiro no alto da montanha. Ok, acontece que o Jardim do Éden também era uma montanha. Aí você fala: pastor, nunca li isso na Bíblia. É verdade, eu também demorei para ler e para entender. Mas eu quero tentar mostrar para você que o Jardim do Éden era uma montanha. Vamos a isso. Está dizendo em Gênesis que saía um rio do Éden. Você já viu um rio nascer na beira da praia? Não. Então, só por uma questão de gravidade, de fluxo natural da água, que é sempre para baixo, isso já é uma possibilidade bastante concreta. Nascia um rio no Jardim do Éden. Já ajuda a entender que era uma montanha. Mas depois é dito que havia ouro nessa terra, né? E tal, e o rio que circundava, que saía do Éden, se dividia, e numa dos braços do rio tinha uma pedra preciosa e tinha ouro. E aí você guarda, saiu o rio e tinha ouro e pedras preciosas. Tá bom. O texto que eu vou mostrar agora é bem diferente. É um texto lá do profeta Ezequiel e que fala a respeito... Eu vou deixar assim para você não se distrair na leitura. O texto do profeta Ezequiel condena o rei da cidade de Tiro. Tiro, uma cidade que existe até hoje, lá na Palestina, e era inicialmente uma ilha no meio do mar. E como uma ilha, era muito difícil de conquistar a cidade. Eu acho que vocês conhecem melhor do que os brasileiros normalmente a importância que é ter bons muros. Visitei Valença ontem, fiquei pensando, para entrar ali naquela cidade não era brincadeira, é muito protegido. E aquilo me ajuda. E é sempre no alto da montanha, né? Eu estou aqui, vai demorar um pouco para minhas pernas se recuperarem depois de visitar o Castelo da Pena, né? E onde é que é? Não, é ali pertinho, mas é a ponta lá em cima. E é sempre no alto da montanha e sempre protegido. Não é assim que acontece? O rei de Tiro estava numa cidade sitiada por muros e cercada de mar. Era muito difícil tirar ele dali. Então, quando Nabucodonosor foi guerrear contra a cidade de Tiro, mesmo com o seu importante exército, ele levou 13 anos para conseguir destruir a cidade de Tiro. 13 anos tem que estar com muita vontade, não tem? Tem que estar com muita vontade. E o rei de Tiro então pensava: daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Quero ver esse Nabucodonosor me pegar. Deus está dizendo: eu vou abater a sua soberba, rei de Tiro. Eu vou tirar você daí. E aí Ezequiel faz essa profecia e diz que o rei de Tiro estava pensando muito a respeito de si mesmo, estava soberbo. E a maneira como Ezequiel descreve a soberba do rei de Tiro e como seria a sua queda pelo juízo de Deus, faz a gente lembrar do Jardim do Éden. Veja só, estavas no Éden. É lógico que o rei de Tiro não estava no Jardim do Éden. Ele tinha vivido muito tempo depois. Mas estar no Éden é poético, Jardim de Deus. Por quê? Porque você pensou que lá na sua cidade
naquela ilha oceânica, você estava num paraíso de onde você nunca seria tirado. Essa é a poesia. E aí então, um jardim de Deus e de todas as pedras preciosas te cobrias, porque ele tinha muita riqueza. Os navios que traziam mercadorias faziam comércio com a cidade de Tiro e ele tinha muito tesouro. E aí então fala das pedras preciosas, o sardio, o berilo, o ônix e tal, e no brilho das pedras você andava. Só que quando ele está descrevendo isso, ele está falando, você permanecia no Monte Santo de Deus. Só que ele falou do Éden, tá vendo? Então é mais um indício muito forte de que o Jardim do Éden era uma montanha. Tá fazendo sentido? Estou conseguindo me explicar aqui? Então tá. E aí? Lembra daquela divisão em 3 partes? Pois é. O povo de Israel ficou no pé da montanha. E aí os anciãos subiram mais um pouquinho. Mas só quem chegou lá em cima foi o Moisés. Do mesmo jeito que acontecia no tabernáculo. Aqui todos os israelitas podem entrar. Aqui só quem é sacerdote. E aqui só o sumo sacerdote. Uma montanha. Então, quando você pega livros como este, que eu também te recomendo, A Cidade de Deus, ele vai dizer que o tabernáculo foi deliberadamente projetado para se assemelhar ao Monte Sinai. E faz sentido. Por quê? Porque Deus morava com o homem numa montanha, o Jardim do Éden. Aí depois Deus vem buscar o homem e fala com Moisés, numa montanha, o Monte Sinai. Aí depois Deus fala com Moisés, constrói uma casa para eu morar com vocês, constrói lá no pé da montanha, mas faz parecida com o Jardim do Éden. É a mesma história que está caminhando, ok? Então, isso acontece. E aí, eu já falei sobre isso, né? Só deixei aqui a explicação depois para você ter esse trechinho do livro para entender, né? E a conclusão, o tabernáculo era, portanto, uma espécie de Sinai móvel. E a gente vê de vez em quando esse pessoal que tem esses caminhões que são trailers, né? Motorhome, é assim que fala aqui também? É um negócio legal, né? Você põe a casa nas costas e vai indo. Já pensou que legal? Deus fez isso com a casa dele, para a casa dele ficar junto com a gente. Deus fez isso no tabernáculo e falou assim, vocês vão caminhar carregando a tenda nas costas e uma das tendas que vocês vão carregar é a minha, porque eu vou morar junto com vocês. Igualzinho no Jardim do Éden, que era uma montanha. E eu estou falando isso para vocês aqui no Monte Sinai, que é uma montanha. E põe a minha casa nas costas e leva. Leva para onde? Para outra montanha. Qual que é a próxima montanha agora? Qual que é a próxima parada? O Monte Sião, do templo, em Jerusalém. De montanha em montanha. Da montanha do Jardim do Éden para a montanha do Sinai, para a montanha de Sião. Tudo bem? Então, eu estou achando que essa cara é só porque está interessante, não é porque vocês não estão entendendo, né? Então tá bom, então estamos indo, tá? Qualquer coisa é só perguntar. Agora, olha que legal, as palavras usadas na língua hebraica são semelhantes. No Monte Sinai está dizendo que uma nuvem cobriu o monte, quando Deus foi falar os mandamentos. Mas quando o tabernáculo foi inaugurado, no final do livro do Êxodo, uma nuvem cobriu a tenda da congregação. Quando Moisés fala com Deus no Sinai, a glória do Senhor pousou sobre o Monte Sinai. No tabernáculo, a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés entrou no meio da nuvem e subiu no monte. Moisés entrou na tenda da congregação. E Deus falou com Moisés, fala que os filhos de Israel me tragam oferta. E lá em Levítico ele falou, fala que os filhos de Israel me tragam oferta. Quando Moisés sobe no Monte Sinai, é a mesma coisa do que entrar no tabernáculo. As palavras são as mesmas, a ideia é a mesma. Tá certo? E aí tem um salmo na Bíblia, que é o Salmo 68, que comemora essa marcha da casa de Deus, do Monte Sinai até o Monte Sião, que é o Salmo 68. É um conceito que demorou um pouquinho para explicar. Não dá para chegar no Salmo 68 sem entender isso que a gente falou. Mas sabe o que o Salmo 68 comemora? O Monte Sinai se tornou em santuário. Você está vendo a evidência bíblica de que, né, essa correspondência é adequada. Mas depois ele está dizendo, vocês estão olhando com inveja o monte que Deus escolheu para a sua habitação. Qual foi o monte que Deus escolheu para a sua habitação?
Não foi o Sinai. Porque ele já estava lá e ele mandou construir o tabernáculo no pé. Ele escolheu o monte Sião. Tá certo? E o que aconteceu? Houve um cortejo de Deus. Qual foi esse cortejo? Pega Deus, simbolicamente, claro que Deus não pode ser contido, mas constrói a tenda que representa a presença de Deus conosco, sai do Monte Sinai e vai andando com o tabernáculo nas costas até chegar na terra de Canaã. E quando chega lá na terra de Canaã, estabelece o santuário de Deus no Monte Sião. O Salmo 68 comemora isso. Olha, Deus veio com a gente. Se estávamos fora do jardim no Éden e agora Deus veio nos buscar, a terra de Canaã, que mana leite e mel, que tem cacho de uva, que 2 homens precisam carregar, é um símbolo de um paraíso que foi perdido. E lá tem uma outra montanha, onde Deus mandou construir a casa dele de novo. E a gente está trazendo essa casa dele do Sinai até Sião. Você percebe que desde o Jardim do Éden até o Monte Sião, até o rei Davi, nós estamos falando de um único assunto: Deus quer morar com a gente. Essa é a notícia. É isso que a gente está comemorando aqui. Deus não está lá no céu indiferente com a gente não, irmãos. Deus quer morar com a gente. Deus nos ama. Ele veio nos buscar. Somos imperfeitos, indignos, pecadores, mas somos amados. Somos aqueles que Deus falou: eu quero você comigo, vem cá morar comigo. Eu estou indo morar com você. E tudo que o seu pecado prejudicou e fez perder, a minha justiça e a minha misericórdia vão recuperar. Isso é Bíblia, isso é Evangelho, isso é Jesus Cristo, o Filho de Deus encarnado. É por isso que a gente está aqui, é por causa dele. E é por isso que a gente celebra. Deus está aqui com a gente hoje, agora, falando conosco por meio da sua palavra, por meio do seu Espírito que em nós habita. Olha o privilégio. Eu não estava lá no Monte Sinai, eu não estava lá no Monte Sião, mas eu estou aqui com você hoje e eu ainda posso lembrar do Éden, do Sião, do Sinai e de todos os outros. É a alegria minha, é a minha alegria, é a sua alegria. Essa é a nossa história. E aí você vai vendo as montanhas da Bíblia. Aí você vai vendo que tem a montanha do Jardim do Éden, depois tem a montanha do Monte Arará, depois tem o Monte Moriá, onde Abraão quase ofereceu Isaac, que é o mesmo Monte Sião, depois tem Cristo no Monte das Oliveiras. Não dá tempo de falar muito disso, mas o Monte das Oliveiras é uma montanha importante também, porque lugar de espremer azeitona, português sabe bem disso, né? De fazer azeite, isso aí é com vocês, não é verdade? E é um processo para azeitona, é doloroso, né? Tem que ser espremida. Como é que Cristo foi espremido no Monte das Oliveiras? Ele transpirou sangue. E o que ele vai fazer no Monte das Oliveiras? Ele está no meio de um jardim, não está? Quem era o homem que estava no outro jardim? Era um tal de Adão. Só que Deus falou para Adão: não faz isso. E o Adão fez. Agora tem o segundo Adão, que é Jesus, que está no Jardim das Oliveiras. E Deus fala para ele: morre! E ele fala: Pai, se não for possível passar de mim esse cálice, seja feita a tua vontade. O primeiro Adão, num jardim de paraíso, desobedeceu e trouxe a morte. O segundo Adão, num jardim de tormento, de espremer a azeitona, ele obedeceu e trouxe vida. E sabe o que é mais legal? Como é que ele foi para o jardim, você lembra? Era na montanha, certo? No Monte das Oliveiras. Ele levou os 12, só que ele deixou 9 para trás, trouxe Pedro, Tiago e João e depois avançou sozinho. 3 níveis de acesso. Igualzinho! Olha só! E a gente vai lendo e dizendo: como que eu nunca vi isso na Bíblia? Como que eu nunca vi isso? Essas coisas me impactam profundamente, eu queria compartilhá-las com vocês. E a Nova Jerusalém? Bom, já estamos chegando no Felizes para Sempre, né? A Nova Jerusalém é o quê? Uma grande e elevada montanha. Montanha. Né? Então, ok. Vou correr um pouco com essa parte, que ela é menos interessante para nós.
ela é interessante, mas menos para o propósito da aula. Querubins, eu falei que eu ia explicar isso, né? Que Deus colocou querubins para guardar o caminho da árvore da vida. Quando você vai ler a explicação de Ezequiel teve uma visão com querubins, ele diz que viu criaturas que combinavam aspectos de leão, de águia, de boi e de homem. E por quê? Na literatura antiga, dos antigos povos, você vê que eles atribuíam para o leão a força, a ferocidade, para a águia a rapidez, a majestade, para o boi o valor e a fertilidade, e até mesmo a divindade, por isso o bezerro de ouro, e o homem é a coroa da criação. Assim, eles entendiam muito bem a ideia de combinar essas características desses animais tão distintos na criação de Deus. Nós acabamos entendendo dos querubins como algo parecido com isso. Você já esteve aqui, é mais fácil de perguntar do que no Brasil. Para vir do Brasil para o Museu Britânico é mais complicado, mas aqui uma passagem de avião não está tão cara assim. Lá no Brasil eu brinco, passa lá semana que vem e todo mundo dá risada. Aqui nem é tão absurdo. Se você puder, vá ao Museu Britânico, vá ao Louvre. Por quê? Porque lá nos palácios dos assírios tinham essas estátuas aí. Aonde? Bem na porta. Você já ouviu falar de algum palácio que tinha querubim na porta? Já? Pois é. Quem que teve a ideia primeiro? Foi Deus. Mas você vai lá e descobre que nas entradas dos palácios dos assírios tinha uma estátua gigantesca de uma criatura que combinava característica de homem, cabeça, de águia, asa, de boi, as patas aqui, e de leão, o corpo. Por que será? Porque eles copiaram. Eles olharam e falaram assim, alguém já fez isso antes e vamos fazer igual? Tá certo? E aí, isso aqui foi escavado em Khorsabad, em 1852, pelos britânicos. Não é? E as imagens, olha lá, a altura dessas imagens. Era a porta de entrada do Palácio dos Assírios. Tá certo? Então, lá no Museu Britânico está lá a portinha lá. Claro que eu tinha que fazer uma foto, né? Lógico, para mostrar para você, né? Então, no Louvre, mesma coisa lá, ó, né? Então, no Museu Britânico de novo, a minha cara de felicidade. Eu estou lá dizendo, olha, eu entendi, na entrada dos palácios dos reis tinha querubim. Deixa eu explicar um negócio para você, Museu Britânico. Esse querubim seu é fajutinho. O bonitão mesmo é no palácio do meu rei. E eu vou estar lá. E eu estou indo para lá. Para o alto da outra última montanha da Nova Jerusalém. Me espera. Louvre. Museu Britânico. Não é nada perto da glória do palácio onde eu vou morar para sempre. Vocês não estão entendendo. Essa viagem foi uma viagem maravilhosa para um professor de arqueologia bíblica de Antigo Testamento. Mas para um crente, essa é que vai ser a grande viagem da minha vida. É quando eu passar por outro palácio. Entrar em outro palácio. Tá certo? Ah lá, é muito grande, né? E até levei a minha mãe no museu imitação que tem lá no Brasil. Essa aqui é de plástico, gente. O Brasil só deu para fazer dessa. Mas tá tendo, tá valendo, né? E se você, brasileiro, um dia estiver lá com o papai e mamãe, Campinas, interior do estado de São Paulo, um arqueólogo brasileiro aí que está ficando famoso na mídia, fez uma imitação, levei a minha mãe. Mas o que acontecia? O rei assírio decorava o palácio dele, pintava aquilo de tinta, e daqui a pouco no sermão isso vai ser bem importante para nós. Persas, Persépolis, aqui já está mais difícil porque é no Irã, tem uma questão de segurança e tal, mas os persas também tinham isso, né? Na entrada, o portão de todas as nações, tem até quebra-cabeça 3D para você montar o portão onde o Mordecai não quis se curvar diante do Amã, tinha lá querubim na entrada daquele portão, e assim vai, né? Pois bem, por isso a Arca da Aliança era assim. Não é igual estar no Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida. Não faz teologia com base em Hollywood que não vai dar certo. Tá bom? Não é daquele jeito, né? E aí no teto do tabernáculo tinha querubins. Mais provavelmente assim. Ou assim, com o leãozinho sentado aqui, né? Não sei direito. E possivelmente, inclusive, nesses portões aqui voltados para o Oriente. Esse desenho eu tinha, para a aula ficar coerente, eu tinha que virar o desenho, a foto para o lado de lá, né? Mas é isso. E aí? O que acontece depois que você passa pelos querubins?
Quem que passa pelos querubins uma vez por ano? O sumo sacerdote. Tá bom. Aqui na testa dele, que metal que usa aqui? Ouro. Escrito, santidade ao Senhor. E aqui no peito, o que usa? Pedras preciosas. Certo? Tem de 12 tipos. Aí, o que significa? Que aquele que está abrindo a entrada para o paraíso recuperado, dentro do tabernáculo, a presença de Deus, o sumo sacerdote, ele está trazendo glória, ouro, pedras preciosas, ele está recuperando o Éden. Ele está levando a gente de novo para aquela terra de ouro e de pedras preciosas que a gente leu lá em Gênesis. E aí você vai para a descrição então, né? As ordens de pedras na roupa do sacerdote, aí você vai vendo as pedras. Quando você vai ver a cidade da Nova Jerusalém, você vai vendo que ela também tem pedras preciosas. E o que é curioso, a descrição da cidade da Nova Jerusalém diz que ela é cúbica, que ela tem comprimento, largura e altura iguais. Aí algumas pessoas falam assim, deve ser aquelas cidades igual Blade Runner, sabe, nos filmes, que o carro anda para cima, anda para baixo, anda para o lado. João viu o futuro, as cidades como elas vão ser, igual Star Wars, aqueles carros. Nada! Por quê? Porque ele viu uma cidade feita de ouro, em formato cúbico. Você sabe que rua de ouro não deve funcionar muito, porque o ouro amassa. O medalhista olímpico que ganha uma medalha de ouro, ele não dá uma mordidinha para ver se é de ouro mesmo? Fazer um charminho? Se amassar, é porque é de ouro. Se não amassar, é de latão, você foi enganado. Certo? Então, imagina pavimentar uma rua com ouro. Primeira carroça que passar já amassou tudo, já tem que refazer o serviço. Não é essa a ideia. Qual é a ideia? A ideia é que tem um lugar, será que você conhece? Que tem querubins, onde tem a presença de Deus e que está cheio de ouro, onde um homem com pedras preciosas no peito entra. Como que chama esse lugar? Santo dos Santos. Pois é, essa é a exata descrição da Nova Jerusalém. Ela tem as portas de pedras preciosas. O que é que tem no céu que faz o céu ser tão maravilhoso? E a resposta é, tem Deus! Tem jeito de colocar alguma coisa mais maravilhosa do que Deus lá? Não tem! Não tem. E aí então eu me lembro de quando a minha família ainda não era cristã e a minha avó morreu. Eu tinha 7 anos. E meu pai tinha sido médium espírita, incorporava entidades, era um católico não praticante, e a tristeza do meu pai foi muito sofrida. E minha avó era muito querida, e aí eu perguntei para o meu pai, falei, pai, para onde que a vovó foi? E o meu pai disse, ela foi para o céu. Primeira vez que eu tinha ouvido sobre o céu. E aí eu perguntei, pai, e o que é que tem lá no céu? E o meu pai respondeu, tem um gramado muito verde, anjos que tocam harpas, um banco de ouro, e uma paz e um silêncio maravilhoso. Eu tinha 7 anos, eu gostava era de jogar bola, eu tinha uma energia infinita. Eu achei aquele céu tão chato, que eu falei para o meu pai, pai, por favor, não me deixa ir para o céu de jeito nenhum. Eu não quero ir para o céu. É muito chato lá. Mas sabe qual era o problema do céu do meu pai? O céu do meu pai não tinha Jesus. Ele não falou de Jesus para mim. Porque todo mundo que conversou com Jesus saiu diferente. Ou saiu para ser condenado, ou saiu para ter a sua vida mudada para sempre de um jeito que só Jesus pode explicar. E quando a gente está com o povo de Deus, é difícil, né? Às vezes o diácono tem que ficar apagando a luz para a gente ir embora do culto, porque a gente não quer ir embora. É gostoso demais. E é curioso que eu vou na igreja dos outros e ainda sou o último a sair. Acabei de chegar, visitante, eu não saio da igreja. É bom. Isso é maravilhoso. Agora imagina Jesus, você vai querer ir embora? Se na casa de Deus, e eu imagino que isso esteja acontecendo com você hoje, você vem e ouve a palavra de Deus, e quando acaba você fala assim, não, fala mais, estava tão bom. Imagina Jesus explicando as coisas para nós. Imagina Jesus entrando, eu sento aqui na hora e falo, não sei mais nada, deixa ele é o dono da coisa, deixa que ele explica. Você acha que isso vai ser chato? Isso vai ser maravilhoso, tem glória maior. Ouro não é nada. Pedra preciosa não é nada perto da presença de
Deus. E isso é a Nova Jerusalém. É isso aí que a gente está esperando. Então, meus queridos, eu vou falar sobre isso aqui depois. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Esse é o assunto do sermão. Não vai embora, hein? Tem um pequeno almoço aí, é assim que fala, né? E depois tem culto, hein? Vamos adorar o Senhor. Aqui é a Nova Jerusalém, por enquanto. Aqui é onde está o povo de Deus, a palavra de Deus, onde Cristo fala conosco, onde Cristo nos abençoa. E eu queria terminar então a minha palavra dizendo isso para você. Deu para pegar a conversa? Jardim do Éden, Monte Sinai, né? Monte Sião, Nova Jerusalém. Nós estamos entre o Monte Sião e a Nova Jerusalém, em Porto, 2025. Hoje aqui, Cristo está com a gente. Isso é melhor do que ouro, melhor do que pedra preciosa. Nós estamos aprendendo da sua palavra, celebrando a sua salvação. Nós nos achegamos à presença de Deus porque Ele derramou o seu sangue. E nós vamos lembrar disso na ceia daqui a pouquinho. Tem lugar melhor no mundo? E é por isso que eu não entendo o crente que deixa de vir na igreja por qualquer terremoto que tenha. Gente, tem algumas coisas que quando a gente quer fazer, a gente faz. Pode estar acontecendo o que tiver que acontecer, né? Eu não sei se um dia eu vou voltar em Portugal. Mas já que eu estava aqui, deu uma chuva lá em Lisboa de um jeito que eu aprendi que aqui chove de baixo para cima, né? Molhando a gente. E eu estava lá com a minha esposa molhado até no pensamento, fazendo selfie na Torre de Belém debaixo do guarda-chuva. Não, eu tenho que ver esse negócio, porque é legal. Mas a igreja é melhor ainda. O povo de Deus, a palavra de Deus é melhor ainda. Então é isso que a gente faz, é isso que a gente celebra, é isso que a gente comemora. E é por isso que eu estou feliz de estar com você aqui. Eu estou com o povo de Deus. Eu estou fazendo agora o que eu vou fazer por toda a eternidade. Jesus nunca vai ser monótono. Ele nunca vai ser cansativo. Quando Jesus fala assim, a vida eterna é essa, que te conheçam ao único e verdadeiro Deus, a vida eterna já começou para nós. Porque nós já conhecemos Deus. E quando a gente vai conhecendo mais Deus e aprendendo mais sobre Deus, o coração fica quentinho. Lembra dos discípulos no caminho de Emaús? Jesus explicando para eles o plano das Escrituras? Eles falam assim, não te ardia o coração quando ele falava? É assim que acontece com a gente. Ah, eu quero isso para mim todo domingo de manhã e se puder todo dia, toda hora, o tempo todo. Não tem contraindicação, nunca é demais. E eu espero que você antecipe essa alegria e comemore isso com grande, grande alegria diante do Senhor. Combinado? Daqui a pouco temos mais. E agora nós ainda vamos comer junto, se abraçar, festejar, saber da vida de um do outro e depois ainda vamos adorar esse Cristo. Mas nós somos privilegiados mesmo, não somos? Ah, como nós somos privilegiados. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar então agradecendo o pequeno almoço. Senhor, nosso Deus, nós te bendizemos, porque a tua palavra é perfeita. Os teus ensinamentos são preciosos. O teu plano soberano de salvação e de amor é exato. E nós podemos ver na tua palavra, Senhor, a tua sabedoria, o enredo da Escritura, o fio que conecta todas as histórias, do paraíso perdido até o paraíso recuperado. E nós te rendemos todo o louvor, porque Cristo é aquele que obedeceu, que sofreu o castigo, que nos deu a salvação e que nos reconduz à tua presença. Nós te agradecemos por tudo aquilo que pudemos aprender nesta manhã e pedimos que o Senhor nos enche o coração de alegria, de fome pela tua palavra, de desejo pelas coisas do teu reino. Dá-nos, ó Deus, prazer na comunhão dos santos, na vida da igreja, no ensino e no aprendizado da tua palavra. Recebe nossa gratidão pelo alimento que vamos partilhar e guarda-nos no restante deste dia. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.